Kristen, o que foi, de fato, que te provocou a escrever esse livro? The first question I told them I would ask you is, what was really the main propeller to motivate you to write this book that was a cutting definition and what's going on in the States and what's not gospel anymore over there? I became interested in the topic of evangelical masculinity more than 15 years ago, so long before Trump was on our horizon. Eu comecei a me interessar pelo que estava acontecendo no meio evangélico e especialmente no que se vincula a essa ação masculina devastadora há cerca de 15 anos atrás. And what I saw was in evangelical popular culture, a growing emphasis on a very militant masculine ideal, the idea that God was a warrior God and that men were made in his image as warriors. E o que mais me chocou foi ver a masculinização branca de Deus. Deus era um Deus branco e todas as coisas tinham a ver com essa masculinização. E essa masculinização de Deus produz um efeito devastador naquilo que seja fé na igreja, no meio dos cristãos. And now this was in 2005 and 2006 when I first started noticing this. This was in the middle of the Iraq War when we saw white evangelicals being disproportionately supportive of the war, of preemptive war in general, condoning the use of torture. And so I started to ask the question, how are these ideas of masculinity linked to a very aggressive foreign policy? E em 2006, 2007, durante a guerra do Iraque, eu vi o apoio desproporcional que os brancos cristãos davam à guerra e vi também os brancos cristãos na guerra praticando torturas e outras coisas completamente desprezáveis e inaceitáveis. E foi isso que começou a me provocar há 15 anos atrás a respeito da situação. So I saw this really take hold within conservative evangelicalism. I saw over the years evangelicals embrace very militant leaders, often misogynistic leaders, often abusive leaders. And so by the time President or candidate Trump came around in 2016, and we saw evangelicals really start to back him and embrace him, that's when I realized we had seen these patterns before. This was not a betrayal of their values. This was the fulfillment of their values. Yeah. E durante todo aquele período posterior à guerra, na sequência disso tudo, eu fui observando o crescimento extraordinário de cristãos brancos, misóginos, machistas, e também a liderança que foi se formando, toda ela no mesmo espírito, e manifestando esse tipo de convicção e de atitude. Quando chegamos no Trump, na campanha presidencial, quando ele se colocou como candidato, eu vi que esse grupo todo veio em massa para apoiá-lo, de cristãos. Então, eu fui cada vez concluindo mais que não se tratava de um fenômeno novo, era um fenômeno que estava sendo apenas drenado pelo Trump, usado pelo Trump, que estava crescendo naquela hora, mas era uma coisa antiga. Yeah, so a lot of observers, right, questioned how family values evangelicals and moral values voters could support a man like Trump.
But if you understand that a kind of militant white patriarchal authority is at the heart of family values evangelicalism, then it just doesn't seem like such a conflict anymore. It really does start to make perfect sense. Uhum. E eu fui observando como tudo isso foi se aproveitando da ideia de valores familiares cristãos, e eles fizeram aquilo tudo se transformar em outra coisa, de tal modo que a liderança do evangelicalismo americano comprou o pacote, passou o pacote, e todas as igrejas que se diziam ligadas ao evangelicalismo passaram a defender isso como uma causa de fé. And that really brings us to where we are now. E isso trouxe a gente para onde a gente está agora. Told them that it brought us to where we are now. Yeah. So, we have what we're seeing at this point also are a lot of American Christians, particularly conservative evangelicals, very comfortable with a kind of ruthless power, and the idea that the ends will justify the means. Uhum. Então eu vi uma quantidade imensa de líderes evangélicos aceitarem isso de maneira confortável, como se fosse o padrão a ser crido. E vi como isso tudo foi passado adiante de uma maneira completamente despreocupada com o sentido original da mensagem de Jesus. Ela foi completamente transformada, adaptada para isto, e gerou uma espécie de conforto na prática disso. É isso que a gente nota hoje, não há uma inquietação contra isso entre os evangélicos. And what was surprising to me in my research was just how much of evangelical teachings, his popular teachings on family, on faith, ended up reinforcing authoritarian power structures within families, in churches, and also in the nation. E na minha pesquisa, o que ficou óbvio foi a verificação de como isso afetou, inclusive, as relações no ambiente familiar, porque isso tem a ver com o estabelecimento de uma hierarquia de autoridades que começa dentro da família, o controle, e vai se estendendo acima até chegar nos mais altos escalões de autoridade política. É isso que está em prevalência atualmente aqui entre nós. So another thing that I had puzzled over while I was researching this book was how to understand evangelicalism as a culture in the United States, and particularly the relationship between kind of extreme formulations and more mainstream representations. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção esse tempo todo foi o que se acumulou como cultura a partir disso aqui nos Estados Unidos. And then you made a difference, and the last thing you said, you said that on one hand it produced what? More extreme versions versus more mainstream representations. Então, o que ela percebeu na pesquisa dela é que, de um lado, você tinha os líderes principais, as igrejas principais, mainstream, das denominações, de um lado, abraçando essa formação e esse conteúdo, e, de um outro lado, uma representação que não era exatamente assim, mas que eventualmente não tinha o poder para o enfrentamento. O outro bloco era maior e mais forte.
Yeah, and in American evangelicalism, like some of the more extreme versions of patriarchy and patriarchal authority will come from people like Bill Gothard, or kind of this crass, misogynistic preaching of somebody like Mark Driscoll. But what I also saw was within more respectable evangelical circles, very similar values that were being promoted. And so real affinities that were linking the extremes and the fringe movement with the mainstream. O interessante é que tanto um lado quanto o outro do evangelicalismo americano acabaram encontrando esse ponto comum, que tem a ver com o patriarcalismo, com o misoginismo, com essas dominações que se tornaram valores de significado cristão a serem afirmados intimamente a partir de dentro da família e para todos os outros lados, e há representantes desses grupos, de modo que o evangelicalismo americano, quase todo ele, de um lado ou de outro, acaba encontrando essa convergência no patriarcalismo e no modo misógino como as coisas são vividas e apresentadas na sociedade cristã americana branca. Then you'll have somebody like James Dobson, who his focus on the family radio has reached millions and millions of American Christians. And a lot of people just see him as, he's a guy who will teach you how to raise your kids. But what he's also promoting, right, extremely patriarchal, conservative, and leaning towards authoritarian values. And we see that now in his own political views and how he has moved American evangelicals into this embrace of very conservative and often authoritarian politics. O Dr. James Dobson, conhecido, inclusive aqui no Brasil, por 1 ou 2, 3 livros dele, ele tem um ministério chamado Focus on the Family, Foco na Família. E ele praticamente é o responsável por ter criado essa cultura branca, americana, misógina, patriarcal, conservadora, que se derramou por algumas famílias e depois de uns anos, eu mesmo assisti isso nos Estados Unidos, pelo país inteiro, de modo que ele é o fornecedor, é o principal fornecedor desse conteúdo familiar que alterou toda a consciência cristã nos Estados Unidos.